Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal Reflete. E vamos mais uma vez refletir de maneira breve sobre a palavra de Deus no Evangelho do dia. Neste domingo, o nosso Evangelho é de Mateus, capítulo 21, versículos do 33 ao 43. Hoje no Evangelho, para falar a respeito do seu reino que havia chegado, Jesus propõe uma parábola que tinha sido direcionada a um grupo muito específico de pessoas, que, como nós ouvíamos dizer na leitura do Evangelho, eram os sacerdotes e os anciãos do povo. Pessoas realmente dedicadas em viver a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, mas que não estavam abertos à novidade que o Evangelho trazia. De fato, a palavra Evangelho significa isso, a boa e nova notícia. E diante desta notícia nova e tão boa que Jesus estava anunciando àquelas pessoas, eles se mantinham fechados e, portanto, não eram capazes de oferecer a Deus os frutos da palavra que era anunciada. Por isso Jesus contava aquela parábola que nós conhecemos pela parábola dos vinhateiros homicidas, em que um dono de uma vinha constrói ali um lagar, prepara toda a vinha para que pudesse produzir. E arrenda esta vinha para pessoas, agricultores, vinhateiros, que deveriam cuidar da vinha para que no tempo certo ele viesse e recolhesse aquilo que era a sua parte do arrendamento daquelas terras, para que ele recebesse os frutos que eram devidos a ele. Mas chega no tempo da colheita e quando este dono da vinha envia os seus empregados para recolher os frutos, esses empregados são maltratados e até assassinados. Diante dessa situação, o dono da vinha manda o seu próprio filho para recolher os frutos e este também é rejeitado e é assassinado por aquelas pessoas que tinham feito o arrendamento daquela vinha. Isso era uma figura bastante clara que Jesus queria mostrar àqueles sacerdotes e anciãos, falando sobre Deus, o dono da vinha, que havia dado Israel para que fosse cuidado por aquele povo. Israel é sempre esta figura da vinha, o povo de Deus, o povo escolhido, mas que era um povo que não estava produzindo e oferecendo a Deus os frutos que Deus desejava receber deles. E por causa disso o Senhor manda os seus profetas, aqueles que falavam em seu nome, homens e mulheres de Deus que falavam em seu nome, mas que também muitas vezes não eram aceitos, não eram ouvidos e até assassinados, como aconteceu com João Batista e outros profetas. E o Deus, o Pai, o dono da vinha, envia, enfim, o seu próprio Filho, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a figura deste filho do dono da vinha que chega para poder receber de Israel os frutos que Deus desejava. Mas mesmo assim, este Filho de Deus é rejeitado e Jesus, desta forma, também já antecipa que deveria morrer por causa da falta da aceitação da sua palavra e dos ensinamentos que Deus, o Pai, lhe tinha confiado para anunciar. Diante de tudo isso, nós precisamos nos questionar a respeito da maneira como nós recebemos a palavra de Deus e como nós também frutificamos. Que tipo de fruto concreto, real, a nossa vida de fé é capaz de oferecer para Deus? Deus nos concedeu este grande dom de sermos os seus filhos e filhas, de vivermos a nossa fé, de recebermos da sua palavra, mas e nós? Como que nós, de fato, recebemos essa palavra em nossos corações e a praticamos? Assim, somos capazes de frutificar e oferecer a Deus aquilo que Ele deseja de nós. Nos deixamos transformar por essa palavra? Aceitamos no nosso coração essa palavra de uma maneira real ou apenas de acordo com as nossas conveniências? Estamos abertos para a transformação que o Senhor deseja realizar em nossas vidas? Peçamos a Ele que nos ilumine e nos oriente nestas questões e em outras tantas que podemos fazer a partir deste Evangelho, para que sejamos um povo que recebe de coração aberto a palavra do Cristo, que vive a fé
e que faz esta fé frutificar em boas obras, em ações concretas para testemunhá-lo em nosso mundo. Que Deus nos abençoe.